Sim, agradecer a... Hoje, então, a gente vai para o nosso terceiro do projeto de extensão que eu coordeno, junto com o nosso grupo de pesquisa, que é, então, diálogos sobre história da educação e formação de pesquisadores em tempos de pandemia. Né? Hoje nós vamos contar com a presença da professora Andréa Moreno, da Universidade Federal de Minas Gerais, que gentilmente aceitou o convite para dividir os seus saberes e suas histórias conosco nessa tarde. E aí, como é de praxe, né, eu vou ler o currículo da Andréa, um pouco do currículo, né? Se a gente, às vezes, vai ler o currículo das pessoas, fica 2 horas lendo. Né? A professora Andréa Moreno é graduada em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela PUC do Rio, doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutora pela UFRJ, pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Estadual de Campinas também. Ela hoje é professora titular da Faculdade de Educação, da Federal de Minas Gerais, coordena, né, participa do grupo de pesquisas e estudo em História da Educação e coordena o Centro de Memória de Educação Física, do Esporte e de Lazer, ambos da UFMG. A sua experiência na área de Educação Física e Educação, com ênfase, então, na História da Educação do Corpo, História da Educação Física, História da Ginástica, seus métodos impressos. Eu tive a grata satisfação de encontrar pela primeira vez a professora Andréa Moreno no GT da Amped, ano passado, na Federal Fluminense, e desde lá a gente mantém uma relação, digo, de amizade próspera, né, e de sonhos coletivos, né, então é por isso que a Andréa também se apresenta para participar conosco hoje à tarde. Bom, Andréa, agora é tudo contigo, a gente te escuta. Ô, Alessandro, muito obrigada, né? Hoje mesmo eu estava pensando, né, que feliz encontro aquele do GT da Amped, né? Porque isso possibilita a gente, né, fazer novas amizades e novos encontros e novas trocas, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, desse convite, muito obrigada, né, por vocês quererem me ouvir, né? Acho que é sempre uma oportunidade bacana, tá? Eu tenho acompanhado aí pelo Facebook os anúncios desses encontros que vocês têm feito, sempre com gente muito legal, né? Gente bacana, gente que tem pesquisado coisas muito interessantes, então eu fico muito feliz, né, de estar junto aí desse povo todo aí, né, esse povo bom, né, de pesquisa e tal, né. Eu fiz um roteirinho, vocês não estão vendo, mas ele está aqui do meu lado, né, para tentar ser um pouco mais objetiva. Eu falava para o Alessandro ontem que eu sou boa de papo, né, eu gosto de ficar conversando, então, para não tomar também muito tempo, porque eu sei que essas tecnologias, elas cansam muito, né, para a gente tentar, né, seguir aí um fio de uma meada, que a gente possa ter tempo, inclusive, da gente conversar um pouco depois, tá bom? Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Andréa, tu queres que eu te avise em algum determinado tempo ou tu queres que tu mesmo controla? Pode deixar, eu mesmo controlo, estou aqui de olho no relógio. E eu fiz um roteirinho, acho que não vai ser muito longo, tá bom? Tá bom, querida, obrigado. Então, vamos lá, gente. Quando o Alessandro me convidou, né, ele me perguntava, né, e me apresentava como fio condutor desse encontro de hoje, uma questão que era: o que é ser uma pesquisadora na área de História da Educação, né? Para que eu falasse da minha trajetória como pesquisadora na área de História da Educação, falar um pouco da minha formação, o que eu fiz, né, o que eu estou fazendo, né? E eu confesso que imediatamente eu aceitei, desde aquele dia, né, como eu sempre faço quando eu sou convidada a falar, né, eu venho sistematizando, né, as coisas na minha cabeça, né, escrevendo algumas coisas, né. Então, essa pergunta, né, que Alessandro me fez no convite, me acompanhou durante vários dias, né.
eu perguntava para mim mesmo, né? O que faz a gente se tornar uma pesquisadora na área de História da Educação, né? Pode parecer simples, mas não é uma pergunta simples de se responder, né? Eu acho que, para começar a responder essa pergunta, eu queria aqui evocar uma das pesquisadoras importantes da nossa área, né? Professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG, uma amiga muito querida, a professora Eliane Marta Teixeira Lopes, conhecido com certeza de muitos de vocês. Quando ela nos ensina, né, que para estudar história, ler o passado, é importante a gente não se esquecer que as coisas, muitas vezes, elas só têm sentido, ou só ganham sentido depois que elas aconteceram, né? Acho que quando a gente, historiador, ou a gente que faz pesquisa em história, né, com as nossas fontes, né, com o nosso material, quando a gente, né, transforma aquilo numa história a ser contada, dá uma inteligibilidade a tudo isso, né, para os fatos, damos explicações para tudo isso, em geral, né, as coisas aconteceram sem aquela retidão que nós escrevemos muitas vezes, né? Sem uma linearidade, às vezes até sem muito sentido, às vezes sem muito planejamento, né? Essa história ela me veio à cabeça, essa fala da Eliane Marta me veio à cabeça quando eu pensava na minha própria história e como eu me tornei, né, uma pesquisadora da área de História da Educação, né? Eu digo isso, mas, obviamente, né, na medida que o tempo passa, né, nós vamos fazendo escolhas, né? Claro que essas escolhas, com o passar do tempo, elas vão ficando cada vez mais pensadas, mais conscientes, mais planejadas, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que no início da nossa formação, né, quando o mundão se apresenta para a gente, né, quando o mundo acadêmico se apresenta para a gente, né, as coisas não acontecem, né, de uma forma tão planejada, né? Muita coisa acontece por acaso, muita coisa acontece por sorte, muita coisa acontece pelas pessoas que vão cruzando a nossa vida e que vão nos apresentando coisas e que a gente vai abraçando, né? Coisas que nem sempre a gente planejou, né? Acho que toda vez que a gente é convidado para falar da nossa trajetória, né, eu adoro, eu acho que é muito bacana a gente falar sobre a trajetória, todo mundo deveria fazer esse exercício, porque quando a gente fala sobre a nossa trajetória, quando a gente escreve sobre a nossa trajetória, esses fatos um pouco desconexos, né, eles vão fazendo sentido para a gente também, né? Recentemente, já tem uns 2 anos, eu fiz, acho que tem uns 2 anos, né, quando eu fiz o concurso para professora titular, né, um dos requisitos era escrever um memorial, né, da nossa trajetória, do nosso campo de pesquisa, né, e foi um exercício muito interessante, né, para mim. Eu acho que quando a gente vai dando sentido a esses cacos, né, e ver isso tudo no papel, né, com início, meio e fim, né, isso dá um sentido bacana para a gente, né, dá sentido para as coisas que a gente fez e que muitas vezes estão aí em cacos, né, pela nossa história, né. Eu acho que as lembranças, quando elas se organizam, né, quando a gente organiza as lembranças, né, elas ganham um outro sentido, né. Eu fiz toda essa reflexão, existem autores, né, que são, eu brinco que não só são o meu referencial teórico, né, mas que são autores de fundo da minha vida, que me acompanham nas coisas que eu penso, que eu falo, né, vou falar de alguns aqui hoje, que não são só autores acadêmicos, né, tem muitos poetas também que me acompanham, né, e que dão sentido para as coisas que eu penso. E alguns dos autores que eu gosto muito, que me acompanham, é o Bakhtin, né, o Vygotsky, né, e deles eu aprendi uma coisa que eu acho muito bacana, né, falo sempre isso nas minhas aulas, meus orientandos estão aí me ouvindo, e eles com certeza já ouviram isso muito, né, desses autores eu aprendi
que não é o pensamento que organiza a fala, mas é a fala que organiza o pensamento, né? Então, quando a gente escreve sobre a nossa trajetória, quando a gente fala sobre a nossa trajetória, quando a gente se escuta, né? Quase que psicanalítico isso um pouco, né? É aí que a gente organiza o nosso pensamento, né? Por isso que a ação, a experiência, ela é algo muito importante, né? Mais do que quando a gente fica só ruminando com o pensamento, né? Eu acho que de uma outra maneira, né, mais poética, né, o Carlos Drummond de Andrade, né, já que eu estou falando de Minas Gerais, né, evocar aqui o nosso autor mineiro, ele vai dizer isso de um outro modo, né, num poema muito bonito, curtinho, que se chama Cerâmica, eu não sei se vocês já ouviram, que ele diz assim: os cacos da vida colados formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. Eu gosto muito dessa ideia, né, para introduzir, né, um pouco essa questão da trajetória, das perguntas sobre nós mesmos, né? As perguntas sobre nós mesmos são perguntas também sociais, elas dizem respeito a todo mundo, né? Na medida em que a gente fala da nossa trajetória, tenho certeza que cada um de vocês está pensando na sua própria trajetória, né, dando sentido a ela. Então, acho que esse espaço é um espaço muito especial, muito caro, muito raro, né, e, mais uma vez, é muito bom estar aqui e falando disso, né. Então, acho que, dito isso, feita essa introdução, eu queria me apresentar, o Alessandro já me apresentou um pouco. Eu sou Andréia Moreno, professora da UFMG, como ele diz, da Faculdade de Educação. Hoje eu exerço um cargo, eu brinco que é um cargo, daqui a pouco eu vou falar disso, né? É um cargo importante, que é ser coordenadora de um programa de pós-graduação. Na área de educação, a gente são muitos programas, né? E 3 programas que são nota 7 de excelência, o nosso programa é um deles, né? Então, isso é um cargo que me dá muita responsabilidade, né? Eu brinco que talvez o cargo de administração que eu tenho passado, é um cargo que se assemelha a Mariosca, né? Aquela bonequinha russa, né? Que a gente vai abrindo, que eu brinco que cada dia que passa, né, parece que abre uma bonequinha e aparece um monte de problema para a gente resolver, aí a gente acha que a gente resolveu, abre de novo e vem uma outra bonequinha, que acho que a vivência, né, como coordenadora do programa, é isso. E hoje eu também coordeno o Centro de Documentação Histórico da Faculdade de Educação, daqui a pouco eu vou falar dessa experiência, né, e sou membro, né, de 2 grupos, o CEMEF, que é o do Centro de Memória da Educação Física, e do GEP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Educação, que reúne pesquisadores da história da educação, que vocês com certeza conhecem, já soube que o Luciano vai estar aqui, soube que Cíntia já esteve aí com vocês, né? Então, esse povo todo aí, Ana Maria Galvão, um monte de gente aí que é referência para todos nós no campo da história da educação. Então, é um privilégio estar nesse grupo e aprender com esse povo todo, né? Quero começar dizendo que eu tenho uma formação muito pouco ortodoxa no campo da história, né? E eu acho que isso também é rico, né? Isso também é legal da gente partilhar, né? Não só muito pouco ortodoxa, como também tardia, né? Eu vou fazer uma confissão, né? Vocês não vão contar para muita gente, né? Eu confesso que não tem muito tempo que eu me considero uma pesquisadora de fato da área de história da educação, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com o meu percurso, eu acho que vocês vão entender ao final, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que a minha ida para o campo da história e da história da educação, ela se deveu muito mais pelo desejo de compreender o presente do que de decifrar o passado, né? Eu acho que foi a partir de um incômodo com o tempo presente, né, naquele momento, né, com perguntas que eu fazia do e sobre o tempo presente, que me fizeram desejar olhar para o tempo passado, né? Então, toda vez que eu lia e ouvia,
toda vez que eu refletia sobre um tema da atualidade, um tema que me incomodava, que eu estava vivendo, que a sociedade estava vivendo, e toda vez que alguém me dizia assim, para entender isso, para entender tal coisa, você precisa compreender que isso é histórico, você precisa compreender isso historicamente, né? E toda vez que eu ouvia isso, né, isso me instigava, vamos dizer assim, né? E acho que essa provocação, vamos chamar assim, ela foi uma chave importante, né? Talvez isso seja algo bobo da gente falar hoje, de eu falar hoje aqui, né? Mas algo que virou a minha chave, né? Que caiu a minha ficha, né? Uma ideia que é muito básica para todos nós, né? Mas a ideia de que compreender algo historicamente é compreender o seu processo de mudança, né? Compreender algo no tempo presente, algo como é hoje, né, passa necessariamente por compreender como ela veio sendo, né? Então, se eu quero compreender algo que está acontecendo, né, algo do tempo presente, um fato, um acontecimento, uma situação, um momento, né, não é olhando só para o tempo presente que eu vou compreendê-la, né? É necessário compreender como isso foi possível, né, para usar a expressão Foucaultiana, né? Como foi possível que isso acontecesse ou que estivesse acontecendo dessa maneira, né? Eu compreendo isso quando eu vou para o passado e compreendo como isso veio sendo, né? Acho que entender, né, que as coisas são desse modo, estão acontecendo desse modo, mas nem sempre foi assim e nada garante que elas continuarão sempre sendo dessa maneira, né? Ou seja, que as coisas mudam, né? Que as coisas demoram a mudar, mas as coisas mudam, né? A Eliane Marta, né, que eu citei para vocês, ela sempre diz isso para a gente, né? O bom de estudar história é muito esperançoso, de alguma maneira, né? Porque a gente aprende que as coisas mudam, né? As coisas demoram a mudar, mas as coisas mudam, né? Acho que isso vale muito para o tempo que a gente está vivendo, né? Que às vezes dá uma tristeza, dá uma apatia, dá uma melancolia, né? Mas se a gente olha para a história, né, a gente vê que isso não é para sempre, né? Que as coisas vão mudar, né? Mudar com a ação dos homens e das mulheres, né, no seu tempo. Então, acho que isso foi algo que me levou para a história, né? Então, acho que, continuando a me apresentar, né, lá na década de 80 do século XX, né, como disse o Alessandro, quando me apresentou, a minha formação inicial, a minha graduação, em licenciatura plena em educação física, né, naquele momento não existia nenhum bacharelado, né, nós éramos formados em licenciatura plena, que é a minha formação na UERJ, né, eu tinha, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, acho que já deu para notar com o meu sotaque que eu não consigo abandonar muito, né, que eu sou carioca, né, e eu escolhi fazer educação física, né, por uma questão muito óbvia, né, eu tinha sido atleta, né, eu fui ginasta, fui ginasta de um esporte que hoje é mais conhecido, mas naquele tempo era muito pouco conhecido, que é a GRD, a ginástica rítmica, aquela que mexe com bolas, fitas, arco, né, que vocês devem ter visto já aí, né, em algum campeonato, né, e eu escolhi, então, fazer educação física muito porque eu tinha sido atleta, né, dessa modalidade, né, e eu tinha muita paixão por aquilo que eu fazia, né, eu tinha 17 anos, 18 anos, quando eu tive que escolher a minha carreira, e eu escolhi isso, né, escolhi fazer educação física, porque na minha cabeça, né, eu me tornaria professora de ginástica, né, eu achava que eu me tornaria técnica de ginástica, né, então, eu gostava das ciências humanas, né, na minha casa, a minha mãe era professora de português e literatura, né, meu pai era médico, mas um autodidata muito grande na área de economia, dos estudos marxistas, né, então eu gostava das ciências humanas, né, e naquele momento eu não conseguia ver
ainda, né, as profissões de uma maneira muito fragmentada nessa ou naquela ciência, né? Na minha cabeça, eu seria professora, né, trataria das relações, né, e isso que me motivou, né? Quando eu penso nisso, né, nas carreiras e no lugar dela em determinadas ciências, né, nessa fragmentação que nós fazemos, né, eu sempre lembro do nosso colega aqui da UFMG, o professor Miguel Arroio, quando ele diz que os nossos saberes não cabem em quintais, né, porque a vida real, né, ela não cabe em nenhum rótulo, né, as coisas, né, vão se misturando, né. Obviamente que eu entrei para a universidade, demorou muito para eu perceber que a educação física não era das ciências humanas, né, ou pelo menos não era tratada como tal, né, ela era uma área muito técnica, muito biológica, muito estudada a partir de um referencial das ciências da saúde, né, e eu sofri muito, né, confesso que eu sofri muito com a anatomia, eu quase chorava, né, quando eu tinha aula de anatomia, sofri muito com as fisiologias da vida, com as biologias da vida, né, era meio sem lugar, né, como eu disse, né, a gente tá lá na década de 80, né, isso era uma coisa muito óbvia, né, naquele momento, mas também é na década de 80 que a gente passa por um momento que a gente chama de crise da educação física, né? A gente está vivendo um momento de reabertura política, possibilidade dos professores fazerem mestrados e doutorados em outras áreas, né, que não só as biológicas, e isso, obviamente, repercute no campo da educação física. Todo mundo diz, né, que crise é sempre bom, que a crise faz a gente questionar as verdades, e com o campo da educação física isso também aconteceu. Então, foi um momento de muita intensidade, de muito debate, e, embora existisse esse debate muito grande, a grade curricular que a gente cumpria ainda era muito técnica, né, muito baseado no saber fazer, né, mas eu era uma menina muito estudiosa, né, eu era uma boa aluna, muito disciplinada, e eu fui, então, enfrentando tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo que enfrentando, com muita dignidade, eu também ia colocando questões para mim, para o campo, para os meus professores, para os meus colegas, sobretudo porque, naquele momento, né, a gente tinha oportunidade de fazer muitos estágios, né? Desde o primeiro período, a gente entrava para fazer estágio, eu fazia muitos estágios, né? Fazia estágio, organizava colônia de férias, estagiava em escolas, fui professora de natação, fui recreadora, até animadora de festa infantil, eu experimentei ser, ou seja, todos os estágios que lidavam com gente, né? E isso sempre fazia com que eu voltasse para o curso e questionasse um olhar muito asséptico para o corpo, né? E para as pessoas, né? Assim, as pessoas tinham vida, a anatomia tratava do corpo morto, né? Era muito diferente, né? Então, isso tudo foi, né, fazendo com que eu me questionasse. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo a gente nem existia disciplina História da Educação Física no curso de Educação Física, né? Eu acho que se eu puder eleger um marco nesse momento, para mim, foi uma disciplina que naquele momento, hoje a gente nem chama com esse nome, mas que naquele momento a gente chamava de recreação. Então, foi uma disciplina que se chamava recreação, que acendeu uma luz importante, né? Hoje as pessoas chamam de estudos do lazer, talvez educação física infantil ou educação física escolar, né? Mas naquele tempo era uma disciplina muito simples, que tratava da recreação, que tratava, na verdade, de jogos, brincadeiras, né? Do uso delas na escola, em outras instituições, né? E eu tinha uma professora, que era uma das poucas professoras naquele momento que tinha mestrado, né? Porque isso é uma coisa interessante também, né? Naquele momento, o campo das ciências humanas, e mesmo da educação física, das biológicas, não tinham tantos doutorados, né? Doutorado nem existia na educação física, né? Existiam 3 cursos de mestrado, que era na USP, na UFRJ e na Federal de Santa Maria, eram os 3 únicos cursos de mestrado que existiam na educação física, né? E essa minha professora era uma das poucas mestres no Brasil, né? E eu me tornei, então, monitora dessa disciplina.
né? E eu acho que isso foi talvez um marco importante na minha carreira, eu acho que um divisor de águas, porque conviver com aquela professora que tinha mestrado, que tinha feito uma pesquisa, né? Que tinha uma carreira efetivamente acadêmica, né? Me abriu uma porta que estava escrito assim: o mundo não acaba na graduação, né? Você pode fazer outras coisas, né? Você pode continuar estudando e pode, né, ser um pouco a autora da sua trajetória, né? Que foi o que efetivamente eu fiz. Eu me formei e imediatamente peguei minhas malas e fui para o Rio Grande do Sul, morei em Santa Maria, né? Fui para a Universidade Federal de Santa Maria, a ideia era passar um ano lá, fazendo especialização, e acabei passando 3 anos, né? Santa Maria tinha um curso de especialização, para vocês terem uma ideia, naquele momento, os cursos de especialização tinham bolsa do CNPq, então eu fui para lá como bolsista do CNPq, fazer um curso de especialização com o saudoso professor Rui Krebs, né, que hoje falecido, né, mas que eu tenho muito carinho, me ensinou muitas coisas, mas era na área que se chamava Crescimento e Desenvolvimento Humano, né? E eu fiquei muito tempo, a gente tinha um projeto muito interessante de formação, de formação continuada de professores na rede estadual do Rio Grande do Sul. Eu viajei o Rio Grande do Sul inteirinho, né, São Borja, Cacequira, eram muitos lugares, né? Um dia desse, quando eu fui fazer agora o meu concurso titular, que eu coloquei todas essas viagens do Rio Grande do Sul, que eu tive a dimensão do que significava aquilo que a gente estava fazendo naquele momento. E fiquei, então, 3 anos e fui-me embora de Santa Maria, porque eu tinha passado, finalmente, no mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ, no Centro de Educação Física, né? A minha ideia era de que eu, então, seria mestre em Educação Física. E eu comecei, então, o curso, tinha alguns meses, quando alguém me escreveu e me disse assim: vai ter concurso para professora de ginástica na Universidade Estadual de Londrina, por que você não tenta? E então eu tinha recém começado o mestrado, e aí isso é muito interessante, né, que a gente vê que as coisas mudam, né? A gente entrava para ser professor de universidade sem ter, né, mestrado pronto, doutorado pronto, né? Eu estava recém iniciando o mestrado, quando então apareceu essa oportunidade, eu falei assim: bom, o único risco é eu passar, né? Então eu vou lá, vou fazer esse concurso e ver no que dá. E aí eu fiz o concurso para a Universidade Estadual de Londrina e passei. Então eu, né, uma jovem, né, com uma filha de meses no colo, peguei minhas malas e fui ser professora da Universidade Estadual de Londrina, e confesso que foi uma experiência rica, mas talvez da mais difícil que eu tenha passado na minha vida, né? De fato, foi muito difícil viver no Paraná e viver em Londrina. Naquele momento, tinha um problema no próprio curso de formação, briga de grupos, né? Isso eu só fui saber depois que eu fui para lá, que na verdade era uma vaga que eles esperavam que uma outra professora daquele lugar passasse. Eu cheguei meio forasteira, né? Não esperavam nunca que eu fosse para lá, e eu fui. Então, isso gerou um incômodo, e eu fui muito pouco acolhida, foi um período muito difícil. E, para me punir, eles não me deixaram dar aula no curso de licenciatura. Naquele tempo, existia uma disciplina, todos os cursos da universitários eram obrigados a fazer educação física, era uma disciplina de educação física obrigatória. Era aí um entulho ainda da época da ditadura, que implantou a educação física em todos os cursos, né? Era uma disciplina obrigatória, que visava, obviamente, colocar os alunos da universidade fazendo educação física, ao invés de fazer movimento estudantil, né? Então, eles me botaram para dar aula dessa disciplina, né, para todos os cursos. Então, eram salas enormes, com muitos alunos de todos os cursos da universidade, eu tinha que dar aula de ginástica de academia. Aquilo, para mim, era muito violento, né? Eu tive muita dificuldade, fiquei muito triste, né, e ficava um pouco contando os dias quando eu poderia ir embora dali, né? Mas, afinal de contas, era um emprego da universidade, né? E eu fui levando aquilo, até que um dia apareceu um outro concurso
na Universidade Federal de Viçosa, interior de Minas, né? Viçosa é a zona da Mata Mineira, uma universidade grande, importante, e muito conhecida pela área de agrárias, veterinárias, zootecnia, né? Hoje menos, mas naquele momento muito marcada por essa... Isso era 1990, 1991, na verdade, e muito marcada, né, por esse viés agrário, né? Então, eu passei nesse concurso e me tornei, então, professora da Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiquei por 14 anos, né? Eu tenho muito carinho por aquela universidade, eu acho que a experiência lá, eu posso dizer que foi a experiência que me tornou professora universitária, eu aprendi a ser professora universitária naquela universidade, né? Entender que a ação docente universitária passa pelo ensino, passa pela pesquisa, passa pela extensão e passa pela administração. Né? Na UFV eu tive a oportunidade de fazer isso tudo, né? Foi muito rico, né? E enquanto eu, então, né, não sei se vocês lembram, né, quando eu contei, eu tinha iniciado o mestrado, que eu tinha parado para ir para Londrina, e eu precisava terminar esse mestrado, que, afinal, né, eu tinha iniciado. Só que, durante todo esse percurso, né, eu já não me via mais fazendo um mestrado em educação física. Então, eu tinha duas opções, né? Ou eu voltava para aquele mestrado e tentava enfrentar isso, ou eu abandonava e ia para outra, né, fazer outro mestrado. Então, quando chegou a minha vez de fazer mestrado, né, na UFV, quando a UFV me abriu a possibilidade de sair para acabar meu mestrado, eu fiz a seleção para o mestrado da PUC do Rio, para a área de educação, e aí, então, abandonei o da educação física e reiniciei, então, o mestrado na PUC do Rio, na área de educação, né? A minha orientadora na PUC do Rio era a professora Menga Lutzke. A professora Menga é uma professora muito conhecida, né, por estudar avaliação escolar, por estudar socialização profissional, história das profissões, né, e ela me acolheu, eu aprendi muito com a Menga, né, talvez um dos primeiros livros que marcou a história da educação, sobre pesquisa qualitativa, né, um livrinho vermelho, né, era um livro muito importante para muitos de nós, né, e eu aprendi muito com o grupo da Menga, que estudava história das profissões, que era o que eu tinha ido estudar, né, eu tinha ido estudar o curso de formação de professores de educação física, né, esse era o meu projeto, e escrevi uma dissertação que se chamava Educação Física, de que profissão e de que profissional se fala com a palavra professores e alunos, né. E, ao fazer essa pesquisa, me espantava muito ver que a gente sabia muito pouco sobre a nossa própria área, sobre a nossa própria formação, sabíamos pouco sobre a nossa história, sobre a história do que a gente ensinava, né? Sobre a história do esporte, da dança, dos jogos, dos brinquedos, das brincadeiras, da ginástica, das práticas corporais, sobre a história do corpo, né? A gente sabia muito pouco sobre isso, né? A minha pesquisa me mostrou isso naquele momento. Então, acho que foi um dos primeiros sinais de que a gente precisava estudar mais história da educação física, né? E algo muito importante também aconteceu nesse curso de mestrado, eu digo que foi um dos maiores privilégios que eu tive na vida, que eu fui aluna do professor Leandro Conder, né? Falecido Leandro Conder, filósofo, marxista, importante, um professor com P maiúsculo, assim, de tão bom. E Leandro, ele dava umas disciplinas na PUC, que eram disciplinas monográficas, né? Então, uma disciplina só sobre Adorno, só sobre Horkheimer, só sobre Walter Benjamin, e eu fui fazer as disciplinas com ele, né? E acho que isso foi um marco, foi um diferencial na minha vida, né? Acho que estudar a escola de Frankfurt e estudar Walter Benjamin, né, mudou a minha maneira de ver o mundo, mudou a minha maneira de lidar com a ciência, de lidar, né, com a história, né, de compreender o presente, né? Então, eu acho que Walter Benjamin, para mim, hoje, é um autor que me inspira, que me guia, né? A gente sabe que ele não é um autor de metodologia da história, né? Ele é um filósofo da história,
mas que me ensina muito e me ajuda muito a organizar o meu saber e a minha atuação até hoje, né? Me lembro até hoje do dia que eu li as teses sobre a história, né? Aquela tese do anjo, até tinha separado de ler aqui, mas eu estou com medo de passar muito da hora. Será, Alessandro? Vou ler rapidinho, porque eu acho que, para quem não conhece, é uma imagem tão linda que eu queria ler para vocês, né? Ele diz assim... Fica à vontade. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, na tese 9, né, na tese 9, Walter Benjamin vai dizer assim: há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos, representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Eu me lembro até hoje do impacto que essa tese teve em mim e como ela mudou a minha forma de olhar para a história, né? Saber que os mortos não estão seguros, né? Se o inimigo vencer, e que o inimigo não cessa de vencer, como diz o Walter Benjamin, né? Me fez ver a importância da gente estudar a história, né? A importância de tirar das ruínas, né? A importância, para usar a expressão que o Walter Benjamin usa, a importância de escovar a história a contrapelo, né? Para deixar que outras coisas, né, apareçam, né, para o presente, né, para que a gente possa contar a história de quem foi vencido, de quem não escreveu, de quem era analfabeto, de quem não, né, deixou registro, né? Então, toda essa literatura, eu fiquei muito apaixonada por tudo isso, isso causou um impacto muito grande em mim, né? E eu voltei, acabei o meu mestrado, né, e voltei, obviamente, não mais a mesma, né, para voltar a dar aula na Federal de Viçosa, onde eu era professora, né? Então, eu voltei a dar aula na UFV, né, já naquele momento certo de que a gente precisava estudar mais história, pesquisar mais história, né? E aí, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de sair para o doutorado, e aí sim, com escolhas muito mais focadas, né, dentro daquilo que eu queria, e eu fui, então, para a Unicamp, né? Fui para a Unicamp, já buscando a Faculdade de Educação, já buscando a professora Carmen Lúcia Soares, que tinha acabado de escrever sobre a história da educação física, sobre a história da ginástica, e eu queria estudar isso, eu queria estudar a história da ginástica, não pela ginástica, mas para estudar aquilo que a educação física tinha sido antes, né? Antes da educação física ser o que ela foi ginástica, né? Ela foi os métodos ginásticos, né? E eu queria estudar isso. Então, foi uma experiência muito rica. A professora Carmen Lúcia, Carminha, como a gente chama ela, né? Me acolheu, e no grupo, a gente fazia parte de um grupo que se chamava Olho, né, o Olho era o laboratório de audiovisuais, né, arte audiovisuais, e eu digo que foi uma experiência muito rica, justamente porque não era um grupo só de história da educação, né, era um grupo multidisciplinar que acolhia pessoas das artes, da geografia, da história, da pedagogia, da educação física, fisioterapeutas, né, pessoas das mais diversas áreas, né? O coordenador daquele grupo era o falecido professor Milton Almeida, né, com o qual eu aprendi muito, né, e me permitiu também, por estar na Unicamp, fazer muitas disciplinas lá no EFAFIS, lá no IFIS, né, muitas disciplinas do IFIS, com o professor Edgar Dedeca, o professor Edgar Dedeca também já falecido, né? Estou aqui lembrando que muitos professores meus já faleceram
tempo passa, né? Professora Edgar Dedeca, professora Margarete Rago, né? Então, eu fui fazer muitas disciplinas de pessoas que estudavam gênero, corpo, né? Então, eu fiquei 4 anos, acho que um privilégio, né? Como eu era professora universitária, eu tive licença durante 4 anos, com bolsa, com salário, para fazer um doutorado, né? Então, eu aproveitei cada minuto daquele doutorado, né? Viajando, indo para os arquivos, escrevendo, fazendo pesquisa, né? Algo muito, muito, muito bacana, né? Com muita calma, né? Que é algo que a gente, né, fazer as coisas com calma, fazer as coisas com vagar, né, que foi o que aquele doutorado me permitiu, né. Eu acabei o doutorado escrevendo uma tese que se chamava Corpo e Ginástica num Rio de Janeiro, um mosaico de imagens e textos, já agora muito focada a partir de um referencial teórico benjaminiano e bakhtiniano, né. Então, como vocês podem ver, ainda não muito focada na história da educação, né? Eu ainda não estava muito inserida, vamos dizer assim, né, na história da educação, né, mas dialogando com outras coisas também, passava pela história da educação, mas não estava imersa na história da educação, né? Eu acho que tem algo que eu queria falar, já respondendo um pouco a pergunta, mote aí dessa fala de hoje, né? Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente faz pesquisa em história da educação, eu aprendi muito isso no meu doutorado, que a gente se banhar um pouco da ambiência histórica do tema que a gente estuda, né? Então, eu fui estudar o corpo no Rio de Janeiro, e, como eu falei com vocês, eu pude fazer tudo com muita calma, e eu achava que eu precisava entender esse Rio de Janeiro. Então, eu passei algum tempo, né, no Rio, visitando o Rio Antigo, que era a minha cidade, mas descobrindo lugares que eu não conhecia, né, andando pelas coisas do Rio Antigo, lendo Machado de Assis, lendo João do Rio, lendo Lima Barreto, ouvindo Chiquinha Gonzaga, vendo as telas do Belmiro de Almeida, né? Eu acho que né, eu acho que a gente se torna pesquisador em história da educação assim também, né? Eu acho que é muito empobrecedor, né? Para usar a expressão do Walter Benjamin, é um empobrecimento da experiência quando a gente não tem essa oportunidade, né? De educar os nossos sentidos, as nossas sensibilidades para o passado que a gente estuda, né? Na minha tese, eu dizia, numa das primeiras páginas, eu vou repetir, isso é algo que eu repito sempre nas minhas aulas, né? Eu acho que essa possibilidade, né, de ler poesia, de ler literatura, de ouvir música, né, de ver arte plástica, do momento que você estuda, isso amplia, né, o que a gente chama a psicanálise chama de envergadura interior, né? Para quem é da educação física, envergadura é essa distância, né, que vai da ponta do dedo à outra ponta do dedo, quando a gente abre os braços, né? A nossa envergadura interior se amplia, né, quando a gente faz esse exercício, né? A gente se permite ser afetado pelo mundo e afetar o mundo de uma outra forma, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Eu aprendi isso no doutorado, isso é algo que me acompanha muito, né? Essa ideia de que para a gente ser professor, para a gente afetar as pessoas, né? Para a gente pesquisar e que a gente tem essa envergadura interior grande, né? E eu acho que, em parte, essa envergadura interior, ela se amplia, né, e se complexifica, se densifica, né, quando a gente vive essas coisas, né, quando a gente não fica só, né, no estudo técnico, né, mas quando a gente amplia a nossa educação dos sentidos e a nossa sensibilidade, né. Eu acho que eu não entrei historiadora no doutorado, mas eu acho que eu saí historiadora, né? E eu voltei, então, para a UFV, né, nesse momento já assumindo as disciplinas ligadas à história, né? Aí sim eu começo a arbitrar a minha trajetória, né? É isso que eu quero, é isso que eu vou pesquisar, né?
E aí eu volto para a UFV, mas como eu disse para vocês, uma universidade muito agrária. Hoje já tem lá o curso de História, mas naquele momento não tinha o curso de História ainda, né? Eu me sentia muito só academicamente, né? E aí eu acho que é um segundo aprendizado, né? A gente não faz pesquisa sem grupo, né? É fundamental ter gente junto, né? É fundamental trocar ideias, é fundamental colocar os nossos textos para que os outros leiam, é fundamental ser criticado, né? É fundamental ter empatia, enfim, né? Isso só se faz em grupo, né? Então, eu comecei a me sentir muito só, né? E eu, então, depois de 14 anos como professora da UFV, em 2005, abri um concurso aqui para a UFMG, para a Faculdade de Educação, né? E eu resolvi encarar, né, depois de muitos anos, um outro concurso, e vim, então, aqui para a UFMG, onde eu estou desde 2006, né? Se não tivesse havido a reforma da Previdência, eu estava me aposentando no mês que vem. Mas como teve, eu vou continuar mais um pouco, os meus alunos vão ter que continuar me aguentando mais um pouco, né? E aí eu chego na UFMG, eu acho que é um outro patamar, né? Eu chego numa universidade com U maiúsculo, no sentido de que eu tenho aqui todas as áreas, né? Exatas, biológicas, as áreas da saúde, né? As artes, as humanas, né? Eu encontro grupos solidificados, o Centro de Memória da Educação Física, com Tarcísio Vago e Amélie, encontro o GEP, com Luciano, Cíntia, Thaís, Eliane e Marta, as pessoas que eram minhas referências teóricas, um programa de pós-graduação, né, que naquele momento era nota 6, né, e eu acho que tudo isso me dá chão, me provoca, me faz andar, e eu acho que pela primeira vez nesse momento eu consigo definir o que eu estudo, né? Que eu acho que esse é um terceiro momento, um terceiro ponto importante de como a gente se torna pesquisador, que é também delimitando um tema, delimitando um campo. História da educação é um campo grande, né? Que cabe muitas coisas, né? E não dá para estudar tudo, né? Então foi quando eu, aos poucos, fui entendendo que o meu pedaço era estudar o que a gente tem chamado de história da educação do corpo. Ou seja, o corpo é educado na história, é educado pelos objetos, é educado pelas práticas corporais, é educado pela educação escolar que recebe, e é isso que me interessa, né? Especificamente a história da ginástica, a história das práticas corporais, as histórias dos manuais, né? Porque também a interface com a história, com vários campos, com vários subcampos da história da educação, né, me provocaram, né, quando eu encontro com a Ana Galvão estudando história do livro, história dos manuais, me provocou a pensar os manuais de história da educação física, enfim, né, isso eu vou também, neste momento, delimitando um pouco a minha área de estudo, né. Eu tenho uma coisa também que eu acho que foi muito importante, que foram os centros de memória e os centros de documentação, né. Junto com o Tatá, né, a gente conhece ele como Tatá, o Tarcísio Mauro Vago, que muitos de vocês conhecem, né, o Tarcísio coordenava o Centro de Memória da Educação Física, e, num determinado momento, abriu um edital para a gente concorrer à construção de um prédio, e nós concorremos e conseguimos construir o Centro de Memória da Educação Física, né, com todo o acervo da Escola de Educação Física. Foi um aprendizado enorme, porque a gente teve que fazer uma equipe multidisciplinar, com a arquivologia, com a museologia, com a biblioteconomia, né? Eu acho que nesse momento eu aprendi não só a fazer pesquisa, mas a preservar fontes, a cuidar das fontes, a organizar fontes, né? Acho que é um saber muito importante, né? A gente falava nisso outro dia, eu acho que os pesquisadores hoje têm se contentado muito com os arquivos digitalizados, né? Eu não digo que eles não são bons nem que não têm problemas, mas nada substitui a ida a um arquivo, né? Pegar na mão o documento, cheirar o documento, né? Ver o tamanho do documento, isso é muito diferente, né? E mais recentemente, quer dizer, não tão recentemente, mas a minha experiência no Centro de Memória da Educação Física
fez com que o professor Luciano Mendes estivesse assumindo o Centro de Documentação da Faculdade de Educação e me chamou para estar com ele nisso, né? Então, eu, passo a coordenar o Centro de Documentação da FAI e nunca mais abandonei, né? Estou lá até hoje, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, né? Foi, inclusive, por conta desse debate que eu e a Alessandro conversamos um pouco, né? Sobre o que é guardar fontes, o que é preservar fontes, o que é tornar as fontes acessíveis aos pesquisadores, né? Então, eu gosto muito desse trabalho, pelo que ele representa, mas eu tenho uma vocação virginiana de organização que eu adoro, então eu me sinto muito bem nesse lugar, né? Acho que mesmo quando eu me aposentar, eu vou parar um monte de coisa, mas eu acho que eu vou continuar no Centro de Documentação, que é um trabalho que eu adoro, né? Nesse caminhar, o Alessandro também já falou, eu tive a oportunidade de fazer 2 pós-doutorados, um, o FRJ Lisboa, o outro Unicamp Suécia, onde eu fui para os arquivos pesquisar a história dos manuais, né, a história da ginástica. Acho que isso também foi uma experiência muito bacana, eu nunca tinha morado fora do Brasil, né, a gente viaja, mas morar é outra experiência, eu acho que essa experiência foi muito bacana, né, e já estou caminhando para o fim, só tem 2 parágrafos aqui no meu roteirinho, que vocês já estão me aguentando há muito tempo. Eu queria finalizar dizendo isso, né, que acho que o desejo de saber do presente, ser curioso, ser atento, banhar-se de uma ambiência do tempo passado, a necessidade de um grupo, que eu já falei, né, de coletivos, né, tem uma colega que diz assim, a gente precisa de bando, né, pesquisar em bando, né? Isso nos ajuda, nos provoca, né? Eu tenho hoje meus orientandos estão por aí, né? Nosso grupo se reúne periodicamente, cada um lê o texto do outro, a gente tem uma prática junto, né? Acho que isso é fundamental. E eu queria falar de uma última característica que eu acho que forma a gente como pesquisador, que é saber perguntar, né? Desejar perguntar, né? Eu acho que cada vez mais o exercício de fazer perguntas se perde, né? Eu acho que isso é uma perda, né? Se perde e é uma perda, né? A gente precisa recuperar o desejo de fazer pergunta, né? Eu queria evocar aqui o Saramago, escritor português, no seu Memorial de Convento, quando, através da personagem Bilmunda, diz assim, tudo no mundo está dando respostas, o que demora é o tempo das perguntas, né? Eu acho que nós temos muitos arquivos que cuidam das fontes, temos fontes digitalizadas, temos muitas obras, mas de nada adianta se a gente não tiver pergunta, se a gente não souber fazer perguntas, né? Então, isso que o Saramago nos diz, né? O mundo está dando respostas o tempo todo, as perguntas são que às vezes demoram, né? Queria terminar minha fala de hoje evocando a professora Magda Soares, também professora emérita lá da FAI, né? Quando ela falou numa das nossas aberturas magnas, né, da pós-graduação, em que ela dizia assim, pesquisamos para ter respostas a problemas? Não. A pesquisa não busca ou dá respostas. As respostas já estão no mundo à espera das perguntas. O mundo não apresenta problemas, o mundo apresenta respostas. Cabe a nós, pesquisadores, fazermos as perguntas para as respostas que o mundo está dando. Perguntas que vão explicar, buscar as causas dessas respostas que o mundo dá. Por que as coisas são assim? Por que elas se tornaram assim? Como são o que são? Né? Como foi possível que a educação, a escola, a educação física, o esporte, o divertimento tornaram-se o que eles são hoje, né? Acho que a pesquisa histórica é a possibilidade da gente continuar fazendo pergunta para a compreensão dessas questões e de outras questões e compreender o presente para a gente agir nesse presente que está aí. Acho que é isso que eu queria falar para vocês, eu acho que eu me alonguei um monte, né? Quando eu começo a falar não paro mais, mas muito obrigada por vocês ficarem até agora aqui me ouvindo. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Andréia. Assim, a tua fala foi de uma delicadeza
né, acadêmica gigantesca com todos nós, né? O pessoal está interagindo bastante ali no chat enquanto tu falava, né? Dizendo que tu não pode te aposentar, tu tem muito a contribuir ainda, né? Dizendo que a tua trajetória também é um alento para quem está iniciando a carreira. Todo mundo ficou encantado com a tua fala e não esperaria diferente, né? E por isso também o teu convite, né? Todas as pessoas, e vejo Virgínia aqui na minha frente, que foram convidadas para participar, com certeza têm por que estarem aqui, né? Contribuem de sobremaneira para a gente abrilhantar a nossa área e contar contigo de longe, de Minas, né? Nós temos pessoas de todo o Brasil aqui, do norte, nordeste, sudeste e do sul. Então, isso é muito bacana, né? É fantástico demais. Eu teria muitas coisas para te perguntar e outras tantas para comentar sobre a tua fala, né? Mas eu não vou usar do benefício de coordenar esse evento de extensão para monopolizar a fala, né? Então, a ideia agora é que a gente tenha mais algum tempo de perguntas, debates, né? E aí a gente poderia fazer uma rodada de 3 perguntinhas, e aí tu responde, né? E a gente volta depois com mais 3. Pode ser assim, Andréia? Pode sim, perfeito. Agora eu estou olhando aqui distraído o chat, porque é desleal, né? Ou eu falo, eu olho o chat, ou eu sigo o roteiro. Estou vendo coisas tão lindas aqui. Isso é muito bacana, né? Eu acho que, eu tenho certeza que isso é o que vale de tanta coisa, né? E eu vou usar uma fala da Virgínia, né? O Grupo de História da Educação tem trabalhado muito pela ciência brasileira. Quando a gente vê a tua fala, a gente tem certeza disso, né? Então, eu abro para as primeiras 3 perguntas, eu vou acompanhar o chat e as inscrições aqui, se alguém já está inscrito ali, só um minutinho. Alguém quer... Sou eu. Eu acho que sou eu a primeira. Por favor. Andréia, parabéns pela fala, e é um privilégio a gente passar as tardes, né, com esses encontros, conversando, discutindo as trajetórias, né, de cada um de nós. Isso estimula também a todos que estão aqui. Eu penso que a gente rompe também com uma visão hierarquizada que a gente tem da universidade e mostra que o caminho é difícil para todos, não é? E que exige perseverança, exige disciplina, né? Essas coisas, elas não chegam de graça, né? Elas são fruto de muito esforço, né? Quer dizer, a Andréia faz um movimento, vai para o Paraná, e do Paraná ela faz o retorno até chegar onde, de fato, ela se sentiu bem e pôde desenvolver, e agora já, né, numa fase de praticamente de encerramento da carreira, fazendo isso em grande estilo, eu diria, né? Ou seja, com tudo aquilo de bom, né, que a universidade pode oferecer. Eu queria ressaltar 2 questões que a Andréia trouxe, que eu penso que é fundamental, que é a questão do fortalecimento dos grupos de pesquisa. Essa, para nós, é uma questão fundamental, seja em que área for. Não consigo pensar num professor que seja pesquisador sem estar envolvido em grupo de pesquisa, porque a gente não faz pesquisa sozinho. A gente faz em grupo, faz em bando, como a Andréia disse. Então, acho que essa é uma primeira característica, né? Todo pesquisador deve estar envolvido com a formação de novos pesquisadores. Então, essa ideia do bando me agrada muito que a Andréia trouxe. Mas eu queria mesmo, Andréia, discutir contigo, o que a gente está perdendo neste exato momento histórico. Porque também a tua fala, embora ela seja generosa, de uma delicadeza, ela também é melancólica, ela me soa melancólica, porque é como se a gente estivesse perdendo um momento ímpar da universidade brasileira como local de produção de conhecimento, de troca de saberes, de partilha de afetos, e é como se isso estivesse escorrendo das nossas mãos. Então, eu devo te confessar, porque eu tenho ainda mais uns anos de carreira, mas assim, ó, a mim entristece muito, por exemplo, saber que tu aposentou, vai aposentar, a Vera Gaspar da UDESC, que foi minha orientadora brilhante, jovem, tem a minha idade, gente, 50 e poucos anos, né, vai aposentar, e não é uma aposentadoria porque, de fato, cansou, já contribuiu muito, não, essa aposentadoria, ela também vem marcada por essa tristeza do momento que a gente vive. Tenho certeza que se fosse um outro cenário, a Andréia nem ia falar
nisto aqui, a Vera muito provavelmente também não se aposentaria, né, como tantos outros, né, estão fazendo. Então, queria ouvir um pouco de ti, como é que tu tem percebido as perspectivas, né, para a universidade brasileira e, principalmente, para a pós-graduação e, no nosso caso, a nossa comunidade de historiadores da educação. Para encerrar, eu concordo com o Alessandro, a comunidade de historiadores de educação tem se mobilizado, nós temos feito vários eventos, tem colegas que a gente não conhece pessoalmente, mas que estão desenvolvendo atividades lá no sul da Bahia, nós desenvolvemos com o norte de Pernambuco, o Alessandro desenvolve no sul, em Pelotas também tem a Eliane, né, o pessoal do Isales também fazendo, ou seja, os grupos, de fato, estão se movimentando e dizendo publicamente, né, assim, socializando, fazendo o que a gente precisa mesmo, que é socializar o nosso trabalho a um conjunto maior, né, de pessoas. Então, esse me parece que também é um fato importante de resistência, mas queria ouvir a Andréia com relação a este momento que eu considero trágico, melancólico, inconcebível, como é que um país entrega o seu destino nas mãos de uma pessoa que disse claramente que ia fazer tudo o que está fazendo, gente. E isso não tem como a gente tolerar, e a gente tem que assumir isso, sabe? Eu acho que a gente tem que parar um pouco de fazer vistas grossas com a tal da imparcialidade que nos acompanhou na universidade, que só nos fez mal, não fez bem, porque quem está na universidade pública tem por dever e obrigação defender o serviço público. É inconcebível um professor de ensino superior pago com dinheiro público, fez todos os seus estudos com erário público para depois defender a iniciativa privada. Isso, inclusive, precisa mudar nos concursos públicos. Concurso público não pode ser feito da forma que é. Não basta análise de currículo. Há muito mais do que um currículo, há muito mais do que a produção de um currículo. A visão republicana, a gente precisa, de alguma maneira, identificar, sabe, Andréia? A visão republicana no perfil do sujeito que vai ingressar no serviço público. Porque, se não tiver isso, é um desserviço. E é um desserviço, e a gente está vivendo o desmonte do serviço público em todas as áreas, não é só na área da educação. Então, desculpem o desabafo, mas, de fato, é algo que me entristece profundamente, como nós deixamos, né, as coisas chegarem a esse nível que chegou. Como nação, estou falando, né? Claro que não somos só a nossa comunidade aqui universitária, mas como nação. Obrigada aí, viu? Obrigado, Virgínia. Virgínia sempre tem uma fala pontual. Mais alguém está inscrito? Virgínia. Josemir, ligou a câmera porque quer falar. Ah, sim. Josemir, por favor. Boa tarde, professor Alessandro, boa tarde, professora Andréia, toda a gente, professora Virgínia, alunos, prazer novamente revê-las e escutar, né, essa trajetória tão competente de sucesso da professora Andréia, que nos inspira a cada dia mais, né, professora? Então, de cá, de Porto Velho, de Rondônia, estamos também a tratar, né, das pesquisas na história da educação. Mas queria fazer uma provocação, né, já que a senhora trata de um monte, eu trouxe para nós um monte de autores, dos quais eu admiro, já li, Edgar Dedeca, Leonardo Conde, e assim vai, né? São muitos, né, que são importantíssimos, né? Então, mas pensando no Benjamin, professora, seria uma provocação, né? Pensando na perspectiva do Flaner, o que corresponderia, por exemplo, aproximações, né, nessa ideia do Flaner, para o pesquisador, a pesquisadora em História da Educação e também a importância da produção nesta área da História da Educação, né, na perspectiva do Flaner, né, que seria mais uma provocação a partir desse gosto do Walter Benjamin, que também é bem importante para mim também. Muito obrigado. Temos mais uma vaga para alguma pergunta, senão já passo para a Andréia de antemão. Andréia, por favor. Bom, vamos lá, né? Perguntas bonitas, né? Que dão quase uma outra palestra, mas vamos lá, vou tentar ser... na verdade, não são respostas, né? Para a gente pensar junto, né? Virgínia, muito obrigada, uma honra, né, ter você aqui me ouvindo, né? Virgínia fala dos grupos de pesquisa, o que a gente está perdendo, né? Então, Virgínia, claro que eu não quero, de maneira nenhuma, minimizar tudo que a gente está vivendo,
né? O que a gente está vivendo é uma tragédia sem precedentes, né? Que nos paralisaria, né, se nós não estudássemos história, né? Justamente porque a gente estuda história, a gente sabe que isso não é o fim da história, né? Não há de ser o fim da história. Eu acho que a gente pode se basear em muitos autores para ter certeza disso, né? E eu converso com os meus os autores que me inspiram, né? O Leandro Conde escreveu um livro sobre o Walter Benjamin que chama justamente Marxismo da Melancolia, né? Porque acho que Walter Benjamin era um melancólico, né? E ele vai dizer que a melancolia é necessária, né? Uma certa tristeza é necessária, inclusive para a gente continuar se movimentando, que não é a tristeza, né, da depressão, né, depressiva, mas a tristeza da melancolia mesmo, né? Eu acho, né, para a gente ser coerente com tudo que a gente tem estudado, eu não consigo, né, e você também não, com certeza, dividir o mundo entre o bem e o mal, né? Eu gosto muito, eu dou para os meus alunos lerem, agora menos, mas eu dava muito para os meus alunos eles aquele romance do Ítalo Calvino, Visconde Partido ao Meio. Eu adorava aquele texto, porque o Visconde Partido ao Meio, não sei se vocês conhecem, o Visconde de Terralba, ele recebe um tiro de canhão e é dividido em dois, né? Uma parte boa e uma que só fazia o bem e uma parte má que só fazia o mal, né? E, obviamente, né, impossível, né? Ninguém é assim, nós não somos assim, nós somos verdadeiros e mentirosos, a gente fala coisas boas e más, a gente é agradável e desagradável, todos nós, porque é isso que nos faz humanos. Se a gente pensa isso no humano, a gente também pensa isso para os tempos e para os acontecimentos, né? As coisas comportam o bem e o mal juntos, né? Então, acho que esse momento é trágico e a gente precisa achar as brechas e as frestas para fazer algo. E a gente tem, algumas pessoas, né? Assim, acho que a gente tem conseguido, né? Senão, isso aqui é uma fresta, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma brecha importantíssima, né? Então, eu tenho... claro, tem dias que eu abro o jornal para ler e aquilo é muito paralisante, a gente fica com aquilo muito pesado durante todo o dia, mas no dia seguinte a gente encontra os nossos orientandos e a gente precisa, com eles, mostrar que tem luz, que tem caminho, que tem, né, tem o que caminhar. Então, acho que tem algo que eu aprendi com Walter Benjamin, que é muito importante, que é progresso comporta regressão. Essa deu muito cara para mim, inclusive para a minha área. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque na educação física, como a gente é uma área muito dividida, vamos pensar assim, uma área muito biológica, técnica, do laboratório, da fisiologia, né? Eles acham que existe um progresso contínuo, né? Então, a roupa inteligente, o tênis, não sei das coisas, a pista que foi construída sob não sei o que lá do material, né? O teste ergométrico que faz não sei o que, né? Então, eles acham que há um progresso contínuo para o humano, né? E aí eu sempre faço um exercício que é muito duro para alguns alunos, que é mostrar progresso para quem? Progresso para quem? Quem está assistindo, né? E aí o Walter Benjamin vai nos ensinar que não existe um progresso contínuo, existe um progresso marcado por regressão. Progresso comporta regressão. Acho que nós estamos vivendo este momento, né? Mas que a gente precisa, neste momento de regressão, achar brechas para o possível, né? A gente faz isso como? Pesquisando, orientando, dando aula, fazendo extensão, que é o que a gente sabe fazer, né? Então, no momento que você falar, já que eu estou falando de trajetória, estou lembrando de todos os autores que eu lia quando eu era mais jovem, né? Tem um autor, um pedagogo francês, ficou fora de moda, ninguém estuda mais ele, mas ele foi muito importante, desde o meu graduação, que era o Georges Niders, eu não sei se você lembra dele,
alegria na escola, a escola pode ensinar as alegrias da música, né? Eu nunca me esqueço, quando eu li do Georges Linders, aquela ideia de que ele diz assim, se um pouco de cultura deflagra um desespero, mais cultura é remédio para esse desespero, né? Não tem cultura de água de rosas, né? Então, eu acho que é um pouco essas coisas que me mobilizam, né? E que acho que mobilizam a todos nós, né? Porque ao mesmo tempo que um dia a gente está dizendo, nossa, não tem mais jeito, isso, né? O Brasil vai acabar, né? Esse sujeito, né? Que é um horror, né? Não tem jeito. E no dia seguinte a gente está fazendo coisas, a gente não estaria fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje se a gente não acreditasse, né? Que outros momentos virão, né? Então, acho que é um pouco isso. Virgínia, não tenho resposta para você, né? São comentários para a gente pensar junto, não sei se era um pouco a sua expectativa. E para o Josemir, não é isso? O Josemir me pergunta sobre o Flaner, né? Que é uma figura muito importante, né? Eu acho que quando eu digo, né, que essa coisa de que para a gente formar bons historiadores é muito importante a gente se contaminar de uma ambiência, né? Eu acho que isso é ser um pouco Flaner, né? É poder perder tempo, né? Cada vez que eu vou para as reuniões da CAPES, gente, que eu vejo aquelas avaliações, precisa acabar em tantos meses, vamos diminuir o tempo do mestrado, vamos diminuir o do doutorado, precisa, senão o programa vai perder ponto, né? Cada vez que eu vejo isso, assim, né, perder tempo é um problema, né? Para o Flaner, perder tempo é uma necessidade, é uma virtude, né? Então, a gente está perdendo tempo, isso é muito triste, né? E a gente... Espera aí que eu ganhei até um café aqui, ó, acho que ele está vendo que eu estou falando demais. Então, acho que eu acho que eu compararia, acho que o Walter Benjamin, vai acabar sendo uma aula de Walter Benjamin, né, gente? O Walter Benjamin tem outras figuras que eu acho que são muito importantes para a gente pensar, que é o viajante e o narrador, né? Eu acho, quando o José me pergunta, né, de um certo paralelo, eu acho que se a gente não pode ser muito Flaner, o viajante também é esse lugar que nos provoca outros sentidos, né? Quando a gente... Tem um exemplo que eu sempre dou que eu acho que é interessante. Quando a gente viaja, né? Quando a gente se desloca para um lugar que a gente não está acostumado, né? A gente é provocado, nosso corpo é provocado a pensar, a fazer diferente, a prestar atenção em outra sensibilidade, né? Eu costumo dizer que no Rio de Janeiro, por exemplo, os ônibus, quando a gente pega o ônibus no Rio, a gente entra pela porta de trás do ônibus e sai pela frente, né? Em quase nenhum lugar do mundo é assim. Quase sempre a gente entra pela porta da frente e salta pela porta de trás, né? Parece bobo, né? Mas pegar ônibus no Rio com essa situação invertida provoca o nosso corpo a uma outra educação, a uma outra sensibilidade, né? Viajar é algo que nos desloca, né? Nos desloca do conforto, da mesmice. Então, eu acho que ser Flaner, ser viajante, não é à toa que Walter Benjamin vai dizer que o bom narrador é aquele que viaja. Quem viaja sabe contar história. Quem tem, né? E aí eu diria, né? Quem tem a envergadura interior, né? Conta história, consegue afetar o mundo, que tem história para contar, né? Acho que é um pouco isso que eu falaria para você, o que me ocorre agora. Tudo bem, obrigado, Andréa. Mais alguém, queridos? Senão tomo eu a palavra aqui e faço uma pergunta para a caríssima Andréa. Bom, já enquanto o pessoal se organiza mentalmente para te perguntar, Andréa, eu vou tentar, já que tu é uma historiadora da educação e tem uma formação na área de educação física e orienta trabalhos nesta área, eu queria te fazer não sei se é uma pergunta, né, mas para que a gente também dialogasse sobre os reflexos das escolhas que a gente está vendo hoje no governo, né, para além de hoje, mas pensando amanhã, que ficarão como, de certa forma, como herança, né, maldita deste governo que está aí. Houve um evento, né, desde a entrada do governo Bolsonaro,
da volta do projeto das escolas cívico-militares. E eu sei que BH tem 3 escolas, 2 em Belo Horizonte e uma na região metropolitana, próximo de Belo Horizonte. E a nossa cidade aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, né, a prefeitura agora, né, que coaduna com o discurso do governo, né, se assemelha muito, muito próximo do que o governo acredita, né, conseguiu, né, abriu 2 escolas cívico-militares, por uma população de 120 mil habitantes, né, e essa semana, na aula do mestrado, a gente discutiu um pouco sobre isso, né, e dos impactos que isso causa, né, e os reflexos que isso tem na história da disciplina, na história do corpo e na própria história da educação. Tu que é uma pesquisadora da área, né, que estuda o corpo na questão da sua historicidade, né, na construção da historicidade do corpo, como ele foi visto e como ele é visto, como é que tu vê esses eventos hoje, né, diante do que a gente está vivendo? Como é que tu vê, qual o teu parecer? Não é ninguém parecer, né, Andréia? Mas mais como estudiosa da área, como é que tu pode nos ajudar a pensar essas questões que são e que vão influenciar na história da educação, quando a gente for escrever, daqui a 2, 3 anos, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. E aproveitando a minha pergunta, a Lana, que é a nossa colega, ela fez o seguinte questionamento, né? Andréia, tu nos falasse que o mundo está cheio de respostas. Quais tuas perguntas ao corpo hoje? E quais referenciais, além do que tu citasse, devemos conhecer sobre a história da educação do corpo? É uma pergunta, eu diria, um tanto capciosa, né? Mas eu acho que é importante também. Então, essas 2 para tu poder falar mais um pouquinho para nós, tá bom? Então, Alessandro, eu acho que vou retomar uma história da educação física, né, para a gente pensar o impacto, né, de uma educação militarizada no corpo, né, porque, na verdade, isso faz parte da própria história da educação física, né. Acho que, né, para quem não está familiarizado aí com a história da educação física, né, eu tenho um autor, que é o Walter Bracht, que eu gosto muito quando ele nos mostra, né, que que nenhum fato, nenhuma instituição, vamos pensar assim, ela está isolada de outras, né? Existe uma permeabilidade entre as instituições, porque, afinal de contas, as instituições estão no mundo, frequentada por pessoas que frequentam diversas dessas instituições, e as coisas não cabem nos muros, né? Então, quando as pessoas atravessam os muros, elas levam para as instituições uma série de questões, né? Então, existe permeabilidade. O Walter vai nos, a partir de uma visão um pouco mais sociológica, sistêmica, ele vai dizer que existem instituições que são muito permeáveis e que, em parte, essa permeabilidade ela acontece porque elas são instituições pouco legitimadas, pouco... vou usar essa palavra, mas nem sei, um pouco menos respeitadas, menos legitimadas, eu acho que é essa palavra mesmo. Então, elas permitem que outras instituições mais fortes penetrem nela de uma maneira muito intensa, né? Se a gente pensar na educação física, por exemplo, como uma instituição, a educação física sempre foi a prima pobre da escola. Ela é menos importante, se vai ter prova, a gente tira aula de educação física, se o aluno faz faz bagunça, tira aula de educação física, né? Durante muito tempo, o professor de educação física ganhava menos, e por aí vai, né? Tida como menos importante, o professor de educação física não pensa, só dá prática, enfim, né? Todas essas questões aí que estão colocadas. Então, o que o Walter vai nos ensinar? Que essas instituições, né, e quando eu falo instituição, né, eu estou falando não só de uma instituição propriamente dita, né, mesmo de um campo, né, quando ele é mais frágil, ele permite que essas instituições, outras mais fortes, penetrem fortemente nela, inclusive para se tornarem mais fortes. Se a gente pegar a história da educação física, isso aconteceu no militar, né?
a instituição militar, né, tomou a educação física escolar permitiu que a instituição militar entrasse para dentro dela, porque, óbvio, naquele momento, ganhava legitimidade, lhe dava legitimidade, né? Então, aquela ginástica, por exemplo, militarizada, ela entra para a escola, né? Só que ela não entra sozinha, ela não entra só a ginástica que se fazia na caserna, entra valores, normas, modos de pensar, modos de vestir, né? Então, paga 10, não sei quantas reflexões, né? Cobrir o colega, né? Filas, cobrir uma série de valores, de normas, né? Que são próprios da instituição militar. Então, tem sentido na instituição militar o respeito à hierarquia? Tem sentido na instituição militar a capacidade de suportar a dor? Tem sentido na instituição militar, né, um determinado desenvolvimento do corpo físico para a formação do soldado que vai para a guerra? Sim, tem sentido lá. Quando essas coisas vêm para a escola, sem que neste caminho haja questionamento sobre isso, ficam ideias fora do lugar, né? Então, a gente não traz, por exemplo, só a ginástica, a gente traz a ginástica, a gente traz valores, normas. O professor deixa de ser professor para ser o instrutor, né? Então, o que acontece? Na história, a gente tem permanências, né? Então, eu acho que a gente, né, assim, a gente se livrou dessa história, mas ela nunca saiu efetivamente da escola, sabe assim, está latejando lá, dormindo, e ela fica esperando, que a história é assim, né, gente? Existem permanências, existem mudanças, mas existem permanências, coisas que insistem em estar dentro da escola, né? Então, muitas coisas, né, que a gente acha que se libertou, continuam latejando na escola, né? Então, eu acho que não é à toa. Se a gente, né, retomar lá o que eu falei no início, né, como é possível hoje que a gente pense numa escola militarizada? É possível pensar nisso? É possível que pessoas pensem e proponham isso? Porque isso nunca deixou de latejar dentro da escola, né? Porque é possível porque foi possível, né? Porque veio sendo. E nós não conseguimos exterminar totalmente isso, né? E aí a gente agora vive um momento em que há uma série de coisas que contribuem para que esse pensamento aflore, né? E isso chega. A gente precisa resistir, né? E achar modos de resistir, né? Que não tem sido fértil. A Gina está comentando ali o campo fértil, né? Ou seja, está ali, né? É um campo fértil para esse tipo de coisa continuar acontecendo, continuar germinando, né? Então, é triste, né? É triste porque tudo que a gente pensa, o que poderia, o que deveria ser a escola, está longe disso, né? Mas a gente precisa encarar o fato que é possível. Por que é possível? Porque nunca deixou, a gente nunca rompeu, eu acho que totalmente com isso. Enfim, são questões para a gente pensar, né? Eu não acho que eu não tenho ainda uma ideia muito acabada sobre isso. A Alessandra, não sei se te responde mais ou menos, né? Mas, assim, sobre a outra pergunta, quais são as minhas perguntas para o corpo, né? Eu acho que não nem perguntas, vamos dizer assim, não são nem perguntas acadêmicas, né? Eu acho que o fato da gente existir, né? Cada um de nós, não dá para não pensar no corpo, né? A gente está vivendo aí uma pandemia, um adoecimento, né? Isso faz necessário. Todo mundo está pensando sobre o seu corpo, né? Cada vez que eu penso assim, pessoas mais velhas vão ser mais impactadas pela doença. Ai, meu Deus, eu tenho 55 anos, né? Pessoas obesas podem ter. Ai, meu Deus, eu estou acima do peso. Pessoas que têm pressão alta, ai, meu Deus, né? Então, isso, né? Tudo que a gente está, pelo fato da gente estar vivo, né? Isso não tem como a gente não pensar no nosso próprio corpo,
né? A gente pensa no nosso próprio corpo o tempo todo, né? Ainda que a gente não nomeie dessa maneira, né? Nós, mulheres, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, né? O tempo todo a gente conversa sobre isso, né? Essa coisa da estética, como a gente é impactado por isso, né? Enfim, né? Minhas filhas têm um irmão pequeno, o tempo todo elas estão pensando, né, como educar esse menino de forma que ele não seja machista, respeitando o corpo do outro. Enfim, eu acho que isso são questões que nos tocam, deveria nos tocar, independente da gente ser pesquisador, né? E isso nos toca como pessoas que estamos no mundo, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, isso tem se colocado para todos nós, né? Eu acho que o fato da gente estudar o corpo, estudar o adoecimento, o campo da saúde, como que isso veio se colocando ao longo da história, obviamente nos torna mais atentos para as questões que estão sendo colocadas, né? Mas eu acho que isso é uma questão transversal para todos nós, independente de sermos pesquisadores ou não da história do corpo, né? Porque diz respeito à nossa existência, né? Diz respeito à nossa maneira de estar no mundo, né? Acho que é isso. Parece bobo, né? Mas passamos a lavar mais as mãos. Bom, passei a lavar mais as mãos, eu comecei a aparecer com bolinhas de alergia. Isso faz com que eu preste atenção na minha reação alérgica a um produto. Parece bobo, mas não é bobo. Isso diz da gente, das nossas tolerâncias, das nossas intolerâncias, né? Não posso chegar perto do outro, né? Não posso abraçar o outro, né? E isso diz da gente, né? Então, acho que é um pouco isso, tá bom? Muito bem, obrigado, Andréia, né? Eu acho que a tua fala, com certeza a tua fala nos faz pensar muitas coisas, né? Para além do que tu nos traz hoje, né? Eu anotei muitas coisas, né? E talvez seja o papel, e eu agradeço ao Eduardo a fala de dizer que a gente, pela organização do evento, né? Mas eu penso que nós, enquanto professores das universidades, ou alunos de mestrado e doutorado e graduação que estamos aqui hoje, né, ou professores da educação básica, a gente sabe que tem professores também, né, o nosso papel é resistir, né? Resistir a tudo isso e pensar que o que vem depois não é um novo normal, né? Eu sempre tenho repetido isso quase cotidianamente, né? Não existe um novo normal, o novo normal querem nos enfiar goela abaixo, né? Esse novo normal é muito ruim, porque o que tinha antes já era ruim, né? Então, a gente precisa reinventar esse futuro, e o nosso papel, enquanto pesquisador da história da educação, ou dos campos que fazem parte da história da educação, é escrever essa história, né? E o nosso papel é um papel, acho que é de resistência, né? E aí, muito da tua primeira fala, né, que tu disseste que a fala que organiza o pensamento, eu lembro de uma fala do Freire, né? Ele vai dizer que o discurso que vai ajuizar a nossa prática, né, Andréia? Então, os nossos discursos devem ser ajuizados pelas nossas práticas. E não, né? Então, a gente tem que pensar isso e ajuizar também que a nossa prática esteja diretamente vinculada ao que a gente fala. O nosso papel de resistência na universidade é gigantesco. E aí eu concordo quando a Virgínia disse, né, que a gente talvez tenha pensado e ficado em berço esplêndido durante alguns anos, pensando que nós tínhamos conseguido tudo, e tudo estava sob controle, e a gente deixou escapar pelos dedos a história. E tomaram a frente e a escrita da história por nós, né? E hoje o reflexo que a gente está vendo é exatamente isso. Querem reescrever uma história que não existe, reescrever um passado que não existe, voltar, né? Eu tenho, agora tu falasse no irmão das tuas meninas, eu tenho um filho de 8 anos e uma menina adolescente de 17. E a gente trabalha isso todos os dias, né? Para que ele não se torne, ainda mais aqui, né? Vocês sabem, região da Campanha, Bagé, né? Um discurso já naturalizado, machista, e a gente precisa reinventar esse menino todos os dias. E é um processo enquanto pai, mas também enquanto professor, né? E isso a gente vê quando os alunos entram no primeiro semestre, ou entram no mestrado, no doutorado, que esses discursos a gente tem que fazer com que eles
revejam, né, suas falas, revejam as suas práticas. Eu agradeço demais a tua fala, Andréia, e acho que a Virgínia quer fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário para a Andréia, daí em relação à pós-graduação, sabe, Andréia? É a gente pensar nesse ingresso na pós-graduação como um momento catártico, né, de catarse para o aluno, de transformação, de desinstalação daquilo que ele traz, né, de conhecimento, de desorganização para reinstalar, reorganizar. Queria que você falasse disso, porque também, Alessandro, eu tenho pensado e conversado com alguns colegas, que de uma maneira geral, da experiência que eu tenho, óbvio que eu não estou falando aqui por todos os programas, mas do que eu vivi, né, do que eu experimentei na minha formação, eu me parece que talvez a gente tenha descuidado um pouco da formação pessoal e política dos nossos alunos. Nos preocupamos só na formação teórica. Então, nós temos jovens brilhantes do ponto de vista teórico, brilhantes, não é? Mas que não têm imersão na realidade, não têm a experiência e a vivência necessária ainda para teorizar a prática, que eu acho que é esse movimento de inversão que a gente vive, né? Eu acho que a gente fez um processo, assim, um pouco equivocado na universidade, porque, na verdade, a gente precisaria trabalhar a perspectiva da teorização a partir da prática. Como é que eu teorizo a minha prática para não chegar em sala de aula e os nossos alunos normalmente dizem, não é assim na pedagogia? A questão é que na teoria é uma coisa, na prática, quando eu vou para a escola, é completamente diferente. Por que que é diferente? Porque ele deve teorizar a prática. E a gente na universidade fica só teorizando, sem a prática. Aí, quando o aluno se depara com a prática, ele não consegue relacionar o quanto da sua atuação tem da pedagogia freiriana, ele não consegue perceber o quanto da sua prática, quem está na educação infantil, né? O quanto da sua prática está embebida ali de Freinet, por exemplo. Porque tudo que nós fazemos, há uma teoria, talvez inconscientemente a gente não se dê conta disso, né? Então, queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, porque talvez tenha sido um que a história, né, Alessandro, daqui a uns anos, quando a gente for... Porque, veja, agora a gente fala da expansão, escreve sobre a expansão do ensino primário e secundário. E há 20, 30 anos a gente vai falar da expansão do ensino universitário. A gente vai falar do Reúne. Muito provavelmente a nossa análise vai ser a mesma que a gente faz hoje. Expandimos, mas a expansão, ela não está na mesma relação da qualidade. Você expande, mas isso não significa que qualitativamente você também consiga acompanhar na mesma velocidade. A mesma coisa aconteceu com a expansão das universidades. Nós expandimos, colocamos universidades em todos os lugares, e nós temos até hoje alguns campi aí com ainda problema de infraestrutura, né, com falta de equipamento. Então, eu queria um pouco que você falasse, assim, da pós-graduação, dessa mudança que deveria provocar nesse estudante e do compromisso que ele tem social, de devolutiva, porque há um investimento público naquela formação. Eu acho que esse também é um outro problema que a gente deveria ter acentuado e precisamos acentuar. Há um investimento que a população brasileira faz em nós. Esse momento de trabalho que a gente está tendo aqui, esse momento ele é financiado. Há uma sociedade que paga para que a gente pare aqui para pensar, refletir, tentar encontrar soluções, né? Ajudar a resolver e a melhorar a vida do país do ponto de vista da educação, que é o que nos compete. Então, há um investimento, e me parece que a gente perdeu em algum momento a possibilidade, né, assim, de responsabilizar os estudantes. E eu falo isso porque nós temos muitos alunos de graduação aqui, e também de pós-graduação, nós temos um compromisso de devolver à sociedade o investimento que ela fez em nós. Esse momento aqui é uma forma de devolver. A gente está aqui, né, trabalhando com um grupo grande, socializando cada vez mais. Então, eu queria um pouco um comentário teu nesse sentido, assim, né, de a gente refletir um pouco sobre isso, né? Acho que, obviamente, que eu falo de um lugar muito privilegiado, né? Claro que nós temos uma sociedade muito desigual, então que os jovens não podem viver a universidade da mesma maneira, né? Sempre digo isso assim, né? Eu acho que o ideal, né, que os nossos estudantes universitários
na graduação, pudessem ser universitários full-time, né? Chegassem na universidade de manhã cedo, ficassem o dia todo, aproveitassem tudo que ela pode dar, né? A minha filha mais nova entrou na universidade esse ano, e eu digo sempre isso, o conselho que eu dei para ela: não tenha pressa, fique na universidade, aproveite tudo, assista tudo, frequente tudo que você puder, né? Porque muito claro, né? Existem jovens que não podem fazer isso, né? Porque eu dou aula, por exemplo, o 4º período da pedagogia, esse semestre é diurno, mas no semestre passado foi o noturno. Alunos e alunas que trabalham durante todo o dia, chegam cansados, né? Eu lembro, semestre passado, uma aluna sentou ao meu lado, pegou o celular e ela não tinha visto o filho dela pequeno o dia inteirinho, porque tinha trabalhado, né? Aquilo me tomou de emoção, porque eu fiquei pensando assim, gente, o que significa isso? O que a gente, né? Então, assim, as pessoas não vivem a universidade da mesma maneira, né? Então, obviamente que eu estou falando de uma coisa idealizada, que serve para alguns, mas não serve para todos, porque temos uma sociedade desigual, né? Mas, né, a gente está... A pós-graduação, ela tem... Se a gente não tomar cuidado, né, com as ciências humanas, ela vai se afeiçoando a um modelo, vai se parecendo cada vez mais com um modelo de ciência mais duro, né? Esses dias a gente estava assistindo a live do presidente do presidente CNPq, o professor Evaldo, que é de Viçosa, inclusive, né? Foi meu reitor, e ele, quando nós dizíamos, alguém dizia assim para ele, mas esse novo modelo agora, né, de distribuição de bolsas, e ele dizia assim, não, mas estudantes de pós-graduação não tem projeto. Quem tem projeto é o orientador. Estudante tem plano de trabalho, executa o plano de trabalho do orientador, né? Então, assim, todo um edital com a lógica das ciências duras, que não é o que eu mais falo para os meus alunos, seja autor do seu projeto, pesquise o que você gosta, né? Então, né, assim, é uma lógica absolutamente diferente de tudo que a gente tem acreditado, né? Essa coisa mesmo do tempo, né, do encurtamento do tempo. Agora, é muito paradoxal, sabe, Virgínia? Eu estou hoje na coordenação do programa. Gente, eu me vejo nas reuniões de colegiado, os alunos pedindo prazo, e eu dizendo assim, não dá para dar prazo, a gente vai perder o fluxo, né? Então, é muito paradoxal quando a gente também... E entender, fazê-los entender também que perder a nossa nota 7, por exemplo, significa 80 bolsas a menos, também não é assim, entendeu? Porque aí é isso, né? Não, tem uma exigência, né, que nos aperta o calo, que nos enforca, mas, ao mesmo tempo, que permite que eu tenha mais de 100 bolsas no meu programa, porque ele é 7. Então, tudo é muito paradoxal, né, o que a gente vive, né? Acho que algum dia a gente vai ter que pensar mesmo, né, coletivamente, o que a gente quer, né? Eu já me vi muitas vezes desejando que o nosso programa não fosse mais 7, que a gente pudesse alargar o tempo do aluno do mestrado, para que ele pudesse ampliar a sua vivência, perder tempo no arquivo, né? Mas, às vezes, não dá, né? Então, é muito maluco isso tudo que a gente está vivendo, né? Muito paradoxal, eu acho, inclusive, né? Então, é isso, alunos que podem ter bolsa, podem se dedicar, outros que não têm, outros que não têm nem como ter bolsa, porque trabalham e não podem abrir mão do emprego, porque se abrirem mão do emprego, quando acabar o mestrado, não... Enfim, né? É tudo muito, muito complexo, né? Porque a sociedade é complexa, né? E a universidade, ela é um pouco reflexo disso tudo, né? Também. Então, acho que assim, né? Acho que é um tema que a gente precisa se debruçar, pensar em saídas coletivas, pensar o que a gente quer dizer para essas agências de fomento, o que a gente
Porque, por outro lado, sabe, Virgínia, eu fico pensando, mesmo na área de educação, quem hoje está nesses lugares são os nossos colegas. São os colegas, é a minha geração, né? Existem coisas que saem de lá que eu digo assim, não é possível que um colega da minha geração, formado em humanas, esteja pensando dessa maneira e esteja colocando isso para a gente, essas métricas, esses prazos, né? Mas são os nossos colegas, né? Então, é tudo muito complexo, né? Que a gente precisa analisar com muito carinho, né? Alessandro falava de resistência, né? Acho que a gente daqui a pouco está chegando ao fim. Tem eu adoro a literatura, já dá para perceber, né? A literatura me alimenta e me organiza, assim, e que me ajuda a ver. O próprio Ítalo Calvino, esse que eu citei para vocês, naquele livro Cidades Invisíveis, ele tem uma passagem muito bonita, que é de tão bonita, e de tanto que eu leio, eu já sei de cor, em que ele vai dizer sobre o inferno, né? Assim, né? A gente está quando, né, o Marco Polo vai viajando e vai vendo aquelas cidades todas destruídas, né, e tal, e ele diz, bom, isso então é o inferno? Aí ele vai dizer, olha, o inferno dos vivos, da gente que está vivo, não é algo que será, o inferno é o que está aqui, e que a gente vive todos os dias. E ele vai dizer assim, existem duas maneiras da gente não sofrer. Uma é fazer parte desse inferno até o ponto de deixar de percebê-lo, né? Então, a gente finge que não está vendo e vamos indo. A outra exige esforço e atenção contínuos. Tentar perceber quem e o que no meio do inferno não é inferno, e preservar e abrir espaço. Então, assim, acho que esses momentos aqui, essas pessoas que estão aqui, isso é o espaço do não inferno, no meio desse inferno que a gente vive. Essa é a brecha, essa é a fresta, essa é a resistência, né? Isso é esperançoso, porque senão a gente paralisa, né? E a gente não pode paralisar, né? Acho que um pouco essas reflexões que eu consigo fazer a partir da provocação de vocês. Posso abrir? Bom, André, assim, sem palavras, né? Obrigado pelas considerações de todos aqui. Eu estava pensando, né, na pergunta da Virgínia, na tua fala digamos, de encerramento, porque teríamos, acho que o resto da tarde e, quem sabe, a entrada da noite, né? Passou de um papo quase filosófico, né? Como é importante esses encontros para nós, pensando aonde nós estamos geograficamente falando, né? Virgínia está em Pernambuco, tu estás em Minas Gerais, e nós estamos no extremo sul do Rio Grande do Sul, e tem gente de outros estados. Como também, né, e é pensar que essa fala que tu falaste de finalização, né, baseada no livro do Calvino, olha que legal, que talvez de bom a gente tenha tirado desta pandemia, que é a possibilidade do encontro, né? Quando que eu ia poder contar com uma tarde de aprendizagem da Virgínia, que mora em Pernambuco, uma colega que eu conheci no Maranhão, que não era nem um estado, nem meu, nem dela, num congresso de História da Educação, quando que eu poderia contar com a tua fala, que a gente se conheceu no Rio, que tu mora em Minas e eu moro no Rio Grande do Sul, para outras pessoas de outros estados. Então, eu penso que a tua fala, assim, Porto Velho, Rondônia, então temos vários lugares. Então, eu penso que nós estamos, sim, eu acho, abrindo os nossos olhos, pelo menos alguma parte da sociedade, abrindo os nossos olhos para o momento que a gente está vivendo. E a tua fala, de alguma forma, apesar, como diz Virgínia, um tanto quanto traz um traço de melancolia, traz um traço de esperança, né? Que é quando a gente se junta em bando, né? Um bando coletivo. Tinha até uma banda aqui no Rio Grande do Sul chamada Bando Coletivo, né? Uma banda coletiva de historiadores da educação, de pessoas que se interessam em pensar e refletir sobre o que a gente vive. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer a tarde de hoje, e vou pedir que todos abram as câmeras dos seus celulares, dos seus aparelhos, notebooks, para nós tirar aquela foto clássica, né? Para que a gente possa se ver, se reconhecer, né, nessa tarde, tanta gente bonita, tanta gente cheia de esperança, né, que faz a gente viver e acordar o outro dia, né?
a esperança no porvir. Eu acho isso extremamente importante. Queria agradecer, Andréa, mais uma vez, né, a tua presença, a tua palavra, que espero que, quem sabe, o ano que vem, quando a gente tem um congresso de História Brasileira, de História da Educação, todos nós podemos dizer, lembra, o ano passado nós estávamos virtualmente presentes. E hoje, então, sintam o meu abraço virtual apertado em todos vocês, né, agradecer mais uma vez e dizer que o nosso próximo encontro é o dia 17 de agosto, às 14 horas, com a professora Giane Rabelo, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Tá? Vai ser uma fala também da altura da que a gente já teve até agora. Tá? Muito obrigado a todos e a todas, uma boa tarde, fiquem bem, e se puder, fiquem em casa. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. Alessandro, só antes de, primeiro, mais uma vez, agradecer a todos. Queria fazer um agradecimento muito especial aos meus orientandos. Estou vendo que tem vários aqui, né? Eles, na verdade, já me ouviram 500 mil vezes falar essas mesmas coisas, porque eu repito muito, como diz o Manuel de Baixo, repetir até ficar diferente, né? Eles me ouvem muito e continuam aqui me ouvindo, né? E vieram hoje, queria agradecer a presença deles também, tá? E a todos vocês, claro, que ficaram aqui. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todos, hein? Cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigada. Foi ótimo. Até a próxima, então, né? Até mais. Até o próximo encontro. Tchau. Muito obrigado. Boa tarde, tchau. Um abraço a todos. Isso é uma rede colaborativa, né? Isso é uma forma da gente mostrar como é possível trabalhar de forma afetiva, com rigor, né? E, ao mesmo tempo, ser uma coisa leve e bacana. Obrigada, gente. Tchauzinho.